Bom, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo aqui o fechamento, né, das formas modulares para viga, né, utilizando aqui, obviamente, a ferramenta do Revit, né. Bom, então, o que eu estou fazendo, né, para continuar a amarração dos tijolos ecológicos nessa forma modular? Bom, primeiramente vou mostrar aqui para vocês, né, como é que está ficando essa forma modular. Então eu estou utilizando aqui dois tipos de seção de pilar. Eu estou utilizando a seção de pilar em L, né, que é essa daqui. Eu vou tentar mostrar através de uma outra perspectiva, né. Isso, essa perspectiva ficou boa, né. Então essa aqui é a forma modular para o pilar em L, né, utilizando aí os tijolos ecológicos. Obviamente, cada tijolo desse, né, com as cores diferentes, ele tem uma função diferente, né? Então, o verde, ele tem um recorte diferente, ele é utilizado para um tipo de amarração. O vermelho, né, ele é um meio tijolo. Esse aqui, essa cor aqui, se não me engano, é um rosa, né? Ele é um tijolo cortado ao meio, né, na direção longitudinal. Eu tenho meio tijolo cortado ao meio na direção ortogonal. Então nós temos aqui vários tipos de tijolos, né? Cada um cumprindo uma determinada funcionalidade nesse sistema construtivo modular. Bom, isso aqui obviamente são as vigas em balanço, né? Porque aqui nesse projeto o cliente ele quer uma varanda, então ele quer toda a estrutura dessa habitação, toda a estrutura dessa edificação. O cliente ele quer com os tijolos aparentes, então ele quer o pilar com tijolo aparente, ele quer a viga com tijolo aparente. Só que obviamente, como esse tijolo ele não é um tijolo com a mesma resistência do tijolo estrutural, né? A resistência dele é alta, é mais elevada que o tijolo baiano. Ele é um tijolo que a função dele, né, no caso, não é estrutural, porém, de uma certa maneira, por ele ter uma alta resistência, ele cumpre parte da funcionalidade de uma estrutura, né? Ou seja, ele consegue suportar e transmitir parte do carregamento da estrutura para a fundação. Porém, o carregamento principal, né, ele é transmitido através dos elementos estruturais que ficam dentro desse tijolo. Nesse caso, né, a estrutura ela vai ficar embutida, né, através de uma forma modular, onde é lançado mão da utilização desse tijolo. Então aqui tem a forma com a seção em I, né? E aqui tem uma descontinuidade, porque eu tô fazendo essa amarração ainda, né? Eu copiei aqui desse eixo, deixa eu mostrar para vocês, né, aqui através de uma outra perspectiva. Tá vendo? Eu copiei esse eixo A aqui, ó, né? Eixo B. Eu copiei o eixo B, né, contendo esses três pilares, as vigas em balanço, né, e as vigas de ligação entre os pilares. Eu copiei eles aqui para o eixo C e para aproveitar, né, para otimizar aqui a minha dinâmica, né, de modelagem no Revit. E agora eu vou fazer essa amarração, né, entre as vigas e os pilares, né, do eixo C e do eixo B. E como é que eu vou fazer isso, né? Tem três vigas aqui para eu fazer a amarração. Então eu vou tentar fazer isso de uma maneira otimizada, né, através dessa perspectiva aqui de corte. Então eu vou tentar fazer... deixa eu colocar aqui na vista 3D, em uma perspectiva que dê para a gente visualizar isso de uma maneira legal. Deixa eu ocultar aqui essa alvenaria genérica. Pessoal, tem um monte de alvenaria genérica aqui, mas ela é só para eu me orientar, tá bem? Eu lancei primeiramente uma alvenaria genérica, né? E agora eu estou fazendo aqui a substituição pelos tijolos ecológicos, assim como solicitou o cliente, né? Então vamos lá, acho que aqui já tem uma perspectiva legal. Deixa eu só alterar aqui essa visibilidade, eu vou colocar padrão médio. Isso aí. Tá, então vamos lá.
vou botar um padrão alto também, né? Um padrão de visualização alto. Bom, tá bom. Então agora eu vou trabalhar aqui nessa perspectiva de corte, né? De corte 2. E aí o que eu vou fazer, né? Eu não sei se esse afastamento ele vai me possibilitar fazer essa amarração entre os tijolos, né? Então, se essa amarração ela ficar faltando, que provavelmente vai faltar, né? Porque eu ainda não fiz essa medida, eu vou afastar, né, toda essa estrutura aqui do lado esquerdo, ou eu vou aproximar toda a estrutura do lado esquerdo. Bom, então vamos lá, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou primeiro retirar aqui, olha, né, dessa minha sequência de pilares, todos os elementos que... eu vou retirar aqui todos os elementos que eu preciso para fazer essa conexão, né? Então aqui, ó, eu vou precisar tirar, né? Vou precisar tirar esses elementos aqui, olha. Bom, retirando esses elementos, eu percebo que isso aqui eu consigo fazer um encaixe, né? Como um Lego, né? Eu tenho aqui, ó, esse tijolo da primeira fiada um pouco mais recuado, então eu só vou tirar aqui nessa forma, eu só vou tirar meio tijolo. Então percebam aqui na vista 3D, né, que eu consegui selecionar através dessa perspectiva, né, todos os outros dos outros pilares, né? Então eu vou deletar. Bom, então vamos lá, né? Aqui, ó, acabei deletando algumas coisas a mais, né? Mas na verdade, né, a perspectiva, eu deletei os tijolos corretos, né? Porém, na perspectiva, eu tenho lá nas minhas outras formas, né, os tijolos que estão em posição diferente, né? Mas de qualquer maneira, vamos lá, né? Primeiro eu vou trazer, né? Primeiro eu vou trazer aqui, ó, esses 3 tijolos. Eu vou ver se vai dar certo com 3 fiadas. Bom, parece que vai ficar muita coisa, né? Eu vou trazer 2 apenas. Tá, aí eu vou pegar, vou dar um copiar, vou pegar aqui uma referência. A minha referência vai ser essa parte aqui, olha, do acabamento do tijolo. Vamos ver como é que ficou. Bom, então percebam, olha, que aqui ficou faltando, né? Ficou faltando um pouco, né? Então agora eu afasto ou eu aproximo. Então, de acordo com o que foi combinado com o cliente, né, eu expliquei para ele que essa disposição inicial ela não era fixa e que provavelmente teríamos alguma alteração. E de fato, né, como nós podemos perceber, existem algumas alterações. E aí eu falei para ele que seria preciso aumentar ou diminuir o tamanho de alguns cômodos habitacionais. E aí eu perguntei para o cliente o que ele preferia, né? Se era de aumentar ou diminuir, mas que isso seria menos do que a dimensão de um tijolo. Ou seja, se nós estamos aqui trabalhando, né, com o tijolo de 12,5 por 25 por 7 de altura, né? Então ele tem 12,5 de comprimento, 7 de altura, e nessa perspectiva, né, ele tem ele tem 25 de comprimento, 7 de altura e 12,5 de profundidade. Obviamente isso nessa perspectiva, né? Então, o máximo que nós vamos alterar aqui, como eu havia mencionado para o cliente, é o comprimento do tijolo, né, que é de 25 centímetros. 25 às vezes 12,5, né? Porque nos lugares onde a gente utiliza meio tijolo dá para fazer, né, esse afastamento ou aproximação de até 12,5, como aqui, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu vou afastar e vou colocar aqui mais um tijolo, né? Então, eu vou
Vou fazer aqui o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, vou tomar como referência, né, um tijolo desse, vou dar aqui um copiar, né, e eu vou copiar esse tijolo para cá, olha. Selecionar esse aqui, né? E vou copiar esse tijolo para cá. Por que que eu vou fazer isso, né? Porque ele vai servir como uma referência. Pronto, agora eu tenho ele como uma referência para eu saber até onde é preciso afastar toda essa minha estrutura. Eu vou ocultar aqui, ó, esses outros elementos. Vou ocultar. Acabei apagando, né, sem querer a parede. Então eu vou ocultar esse. Vou ocultar esse aqui. Vou ocultar essa alvenaria aqui. Essa daqui eu vou ocultar também. Bom, então por enquanto eu ocultei todas as alvenarias, né? Por que que eu ocultei essas alvenarias? Porque agora eu quero selecionar toda essa estrutura aqui, olha. Ó, eu vou primeiro começar pelos pilares. Então percebam lá na outra janela, na perspectiva 3D, que todos esses elementos vão ser selecionados, né? Ok. Faltou lá na ponta, ó, do pilar. Provavelmente é por conta da minha profundidade de corte. Então deixa eu alterar aqui, ó, a profundidade do meu corte, né? Ó, isso aí, ó, ela precisa contemplar tudo que eu quero mover. Então vou colocar tudo aqui sendo contemplado pela profundidade de corte. Volto no corte 2. Agora sim, ó, vou selecionar todos esses elementos. Por que que eu não seleciono tudo de uma vez, né? Porque se eu abro uma janela daqui para cá, eu vou selecionar parte desse pilar também. Aí eu não quero isso, né? Ó, percebam que aqui, ó, minha perspectiva de corte ainda não pegou essa ponta aqui do pilar em balanço, da viga em balanço, perdão. Então, ó, mais uma vez, vou vir aqui na perspectiva de corte e eu vou trazer, né, toda a área, toda a profundidade do corte, contemplando toda a estrutura que eu quero mover. Bom, então agora sim, ó, seleciono aqui. Peguei toda essa estrutura e agora sim, ó, eu abro uma outra janela de seleção e vou selecionar apenas... Esqueci de apertar aqui o Ctrl, né? Vamos lá, pessoal. Muita informação, né? Vamos lá, selecionei todos esses elementos. Agora sim, ó, eu vou aproximar aqui, aperto o Ctrl e vou selecionar mais esses outros elementos aqui. Bom, eu vou... Esse tijolo, né, aqui, ó, eu vou selecionar ele isoladamente, olha, percebam, né? Vou selecionar ele assim, isoladamente. Bom, aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou afastar todos esses elementos, né? A princípio eu vou utilizar aqui, ó, a seta, né, do meu cursor.
Aos poucos eu tenho, né, esse afastamento. Bom, então olha, eu tô com o meu computador um pouco carregado, né? E ele demorou um pouco para fazer isso, né? Mas olha, percebam que eu posso afastar mais um pouquinho, né? Esse aqui é o meu tijolo de referência, né? Então, olha, eu vou afastar mais um pouco. Eu vou tirar o zoom, porque aí eu tenho um afastamento maior ao utilizar a seta do teclado, né? Bom, olha, percebo que eu já estou quase chegando no meu ponto desejado. São muitos elementos, né? Bom, então aqui, olha, eu posso trabalhar agora com mais um pouco, né? Mais um pouco de aproximação. Bom, esse afastamento, pessoal, eu estou utilizando ele de 2 milímetros. Por que isso, né? Porque de acordo com o que o fabricante me passou, né, mais de um fabricante, né, tenho dois fornecedores de tijolos ecológicos e eles me passaram a seguinte informação, que o afastamento considerado ideal seria de 2 milímetros. E aí por que é interessante considerar esse afastamento no projeto modular? É importante considerar esse afastamento no projeto modular porque esse tipo de tijolo, né, assim como o tijolo feito por extrusão, acontece o desgaste da forma. E esse desgaste da forma, que é algo natural, ele ocasiona o aumento do tamanho do tijolo, né, de acordo com o desgaste. Então, conforme essa forma vai sofrendo desgaste, o tijolo vai aumentando de tamanho, né? Então, geralmente, né, os fabricantes de tijolo ecológico, eles fazem o seguinte, né? Eles trocam, né, o molde antes desse tamanho, né, desse aumento chegar até 1 milímetro para cada lateral. Então, dessa forma, a gente consegue ajustar, né, a execução, fazer com que a execução ela fique de acordo com o projetado. Considerando esse afastamento, né, a execução ela vai ser compatível com o projeto. Se não considerarmos esse afastamento, a probabilidade de dar errado é muito grande, não só por uma questão de desgaste da forma, mas também levando em consideração as irregularidades que existem na superfície do tijolo. Apesar de ser pequena, essas irregularidades, né, que podem ser na casa aí de milímetros ou até menos do que isso, ao longo de uma fiada com 20, 30, 50 tijolos, né, nós vamos somando essas diferenças, pequeninas diferenças, que ao longo de uma parede, ao longo de uma fiada com essa quantidade de tijolos que eu mencionei, a diferença vai ser muito grande. Essa diferença pode chegar até, né, na casa aí de 20, 30 centímetros, e isso pode acarretar em um erro de projeto com um custo elevado de reparo.
Então é por isso que nós levamos em consideração esse afastamento. Bom, então aqui eu selecionei, né, agora o que falta, né, para a gente fazer essa amarração. Vou dar aqui um Ctrl O, um CO, né, perdão, um atalho, né, para copiar. E agora eu vou fazer esse fechamento, né? Então, bom. Então esse foi o fechamento, né, da viga com o nosso pilar. Aí, ó, o último lá, né, ele também ficou faltando de baixo, e esse aqui ficou faltando, né, uns meios tijolos. Vou fazer esse reparo, porém, né, essa técnica já me poupou bastante trabalho aqui para fazer essa amarração, né, entre os tijolos de maneira correta. Bom, então é isso. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo.